Vamos lá, então, o que diferencia uma pessoa realmente concentrada, uma pessoa realmente focada e uma pessoa que procrastina, que tem uma atenção sempre dispersa? Você pode dizer que pode ser parte da sua personalidade, pode ser muitas vezes parte do ambiente em que ela está, né? Muitas vezes pode ser parte de uma falta de planejamento, né? E aí ela não consegue executar simplesmente porque ela não sabe qual que é o próximo passo, mas existe um elemento que ele é frequentemente negligenciado e que, na minha opinião, é talvez o elemento mais importante para que você possa aumentar a sua concentração, reduzir a sua distração e ser uma pessoa mais eficiente, estudar mais em menos tempo e aprender muito mais rápido. Você pode aplicar isso até no seu trabalho, você rende muito mais em menos tempo. Para a gente poder entender esse conceito, a gente tem que puxar um conceito da física, roubar o conceito de atrito. Porque o que a física vai dizer? A física vai dizer que o atrito é aquela força que age de direção e sentido, de mesma direção, mas no sentido contrário do seu movimento, né? Então, eu vou roubar esse conceito para dizer para você que atrito é tudo aquilo que, todos os elementos, todas as pequenas atividades, pequenas tarefas, tá? Que vão andar na direção contrária daquilo que você precisa fazer. Quando esses pequenos atritos vão surgindo entre você e a tarefa que você precisa executar, quando é uma coisa só, parece simples, né? E aí você tira aquele atrito, né? Você remove aquele atrito numa situação ideal, né? Que é que nem prova do vestibular mesmo. Você remove aquele atrito, o movimento ele acontece, né? Você consegue executar, você se concentra. O problema é que na vida real, né, não existem condições ideais, né? Você sempre vai ter muitos elementos de atrito, ou seja, muitas pequenas tarefas que você precisa executar até que você possa ter o caminho livre, né, para estudar, para você trabalhar sem nenhuma interrupção. Eu vou dar um exemplo aqui bem prático para que você possa entender aquilo que eu estou falando. Vamos dizer assim que a partir de amanhã eu quero começar a ir na academia. E aí, para eu ir na academia, existem vários pequenos passos que eu preciso tomar para que eu possa executar a tarefa de ir na academia, né? De ir até a academia, de treinar. Só que, se eu ignoro esses pequenos passos, eu vou achar que ir na academia é uma coisa simples, trivial, né? E basta eu marcar ir amanhã na academia, que eu vou, e aí vai ser muito fácil. Só que vocês sabem que não é bem assim que acontece. Quer dizer, quando você fala que você vai na academia, muitas vezes chega o dia de amanhã e você não vai, porque acontece um monte de coisa no meio do caminho, né? Até você ir. Quais são essas coisas? Quais são esses pequenos elementos de atrito? Para você ir até a academia, você tem que ter a sua roupa pronta. E se você deixar para arrumar a sua roupa amanhã, em cima da hora, vai ser alguma coisa a mais que vai entrar no caminho entre você e até a porta e vai te impedir de sair, porque você vai parar na hora e pensar assim, bah, mas eu tenho que arrumar minha roupa ainda. Né? Então, qual que é a lógica? É você remover isso um dia antes, você prepara a sua mala, né, e já deixa ela pronta. Você pensa, ah, mas eu tenho que tomar um whey, eu tenho que tomar um pré-treino. Só que aí no dia de você ir na academia, você pensa assim, ah, eu ainda tenho que preparar meu pré-treino, ou tenho que preparar minha marmitinha. Né? E, inclusive é assim que muitas pessoas pedem a dieta que elas começam a fazer. Porque elas têm que preparar a comida, e elas esquecem, ou elas vão fazer na hora, e elas esquecem. Como é que é o jeito certo de você lidar com isso? Você remove esse atrito, né, fazendo, né, removendo esse atrito com antecedência, com muito planejamento e execução, mas sempre o mínimo de esforço possível. Então, ao invés de você deixar para arrumar a sua mala, fazer o seu whey protein ali na hora de você ir para a academia, você vai fazer isso antes. Um dia antes você já vai deixar a sua malinha pronta ali, né? E vai deixar ela perto da porta, vai deixar ela perto ali das suas coisas que você usa para ir para o trabalho, que aí você pega tudo junto e vai. Ou seja, você está eliminando uma pequena tarefa, né, um pequeno elemento, né, com o qual você precisaria lidar no futuro, você está eliminando ele agora, fazendo uma pequena ação, para que depois a sua próxima ação, a sua próxima tarefa, ela possa correr mais lisa, mais tranquila, sem dificuldades. Né? Como é que isso funciona no mundo dos estudos? Bom, é a mesma coisa. Você precisa estudar, né, amanhã. O que vai acontecer se você só fala assim, ah, eu preciso estudar? Você vai estudar qualquer coisa. Só que aí o problema é que qualquer coisa é muita coisa. Então, na hora de você estudar, você vai falar assim, ah, eu não sei o que eu vou estudar, vou começar a olhar o que eu tenho que estudar. Aí você olha uma coisa, olha outra, você não sabe qual se decidir, você precisa analisar qual que é o assunto mais cobrado da banca e tal. Nisso você vai ver, você perdeu 2, 3 horas tentando decidir na hora de estudar aquilo que você vai estudar. Você vê como uma coisa pequena, uma decisão pequena,
que você poderia tomar antes, no dia anterior, de repente vira uma decisão enorme. Então você remover esse atrito com antecedência, ou seja, planejar com antecedência qual que é o assunto que você precisa estudar depois, né? Remove já esse segundo, terceiro, quarto, quinto pensamento, essa bola de neve que você ia criar no dia seguinte. E aí, ao invés de você perder tanto tempo na hora decidindo o que você vai estudar, você decide antes, na hora de você estudar, você só chega e estuda. Vão ter outros elementos. Você precisa deixar o material pronto. Por quê? Porque se você precisar arrumar o material para depois e pegar, você não vai estudar. Então você já deixa isso preparado com antecedência. Tudo isso se resolve com uma palavra chamada planejamento. Planejamento é o grande inimigo do atrito. Ou seja, quando você planeja com antecedência e quando você decide tomar pequenas atitudes antes, você remove o atrito do futuro. São pequenas coisas que você consegue fazer antes para reduzir o trabalho que você tem no futuro. Ah, mas eu não tenho coragem, não tenho vontade de fazer agora. Bom, aí não adianta, né? Também você não é não fazendo nada que você vai resolver o problema, mas você reconhecer que a tarefa que você precisa executar, na verdade, né, ela é composta de muitas pequenas tarefas, até que você precise executar a grande tarefa que você se propôs fazer, né, é o primeiro passo para que você possa ser uma pessoa que está sempre concentrada. Por quê? Porque a sua concentração, toda vez que você precisa parar aquilo que você está fazendo para ir fazer outra pequena tarefa, você perde a concentração, você perde a linha de raciocínio daquilo que você está fazendo. Então, o ideal é você remover tudo isso antes, para depois ter o pensamento livre e só fazer uma coisa só, um pensamento ininterrupto. O vídeo de hoje é isso, a gente se vê na próxima. Tchau!